Mais um tá aprovado e hoje especialmente com ele, Matheus. Matheus Tavares hoje é meu coordenador geral e é um cara assim que eu tenho como inspiração, referência aqui dentro da produtora. E hoje a gente vai bater um papo, falar um pouco sobre mercado, história, projeção de futuro. Tenho certeza que vocês vão adorar conhecer ele. Matheus, tamo junto. Obrigado Prazer pelo convite. inenarrável. Estamos na área pela primeira vez. Chegou meu momento, tô esperando há tanto tempo e hoje é um dia de conversar um pouquinho com o Renan. Show. Privilégio. Matheus, brigadão por ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo. E queria muito saber um pouco da sua história, assim, sabe? Você veio do interior e gostaria muito que você falasse da sua expectativa barra realidade que você enfrentou quando você veio aqui para a capital, enfim, e hoje alçando voos grandiosos com reconhecimento nacional. Posso contar um pouco antes ainda? Do jeito que você quiser. Perfeito. Bom, sou Matheus Tavares, sou natural de Itabira, Minas Gerais. Falo para todos que é a cidade do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que eu me orgulho sempre de falar isso. Eu vim de lá, sou uma pessoa, considero mais de humanas mesmo, e eu saí de lá com 17 anos. Eu sou uma pessoa que sempre li muito, sempre gostei de estudar e fui parar na Universidade Federal de Viçosa. Lá eu estudei comunicação social, com habilitação em jornalismo, estudei por 5 anos e depois de terminar esses 5 anos lá, eu vim para Belo Horizonte. Foi um desafio muito grande, é muito irreal para quem vem do interior, quando você tem aquele primeiro contato com a capital, porque é um estranhamento, é uma dinâmica diferente, as coisas são um pouco mais corridas. E nos caminhos da vida, eu consegui uma oportunidade aqui tão chorada, porque é uma empresa que eu acompanhava há muito tempo, especialmente por alguns trabalhos que furam muito a bolha aqui, tanto em âmbito estadual quanto nacional. E já era fã da empresa por questão de futebol, de conteúdos de esporte, o material como um todo. E aqui eu consegui a oportunidade. Foi, se eu não me engano, em abril de 2024. Cheguei aqui, tive uma breve conversa com o Renan, um processo com ele. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, conseguindo ocupar uma função que considero bem, bem legal para mim, um grande aprendizado e uma oportunidade que ele está me dando aí já faz mais de um ano. Muito bom escutar você falando desse jeito, com tanta eloquência, e é por isso que hoje ele ocupa o cargo que ele ocupa, por ser tão coeso, tão brilhante em tudo que faz. Então, obrigado, né, agora publicamente por tudo que você faz para a produtora, e hoje você é peça fundamental para tudo girar de uma forma que gira hoje em dia. Então, parabéns. E queria muito saber a sua perspectiva em relação à comunicação hoje em dia. Comunicação hoje a gente tem que ter tanto internamente para a gestão de pessoas, quanto, né, de um âmbito geral de publicidade, marketing, audiovisual, enfim. Como você enxerga a comunicação de uma forma geral e global na sua vida hoje? Primeiro eu vou pro pessoal, que assim, já antecipando, contando um pouco dos bastidores do que acontece aqui. Comunicação é tudo, clareza na comunicação é tudo. E um pouco antes da gente começar esse diálogo, esse bate-papo, eu falei com o Renan, cara, eu vim da comunicação, mas eu tô um pouco ansioso, porque falar para os outros, teorizar algumas coisas é muito diferente da prática. E aqui estou eu tentando passar um pouco dessa clareza. Agora eu já estou até um pouco mais leve depois desse primeiro contato. E assim, como eu disse, tanto para o pessoal como é para comunicação do âmbito como um todo, comunicação eu acho que é tudo, clareza eu acho que é tudo. Na comunicação, quando eu tive outros trabalhos mais relacionados ao jornalismo, a gente percebe a necessidade de você comunicar de uma forma coesa, saber o que você está falando, entender um pouco o que você está falando, então você aprende um pouco sobre tudo. E hoje, na função que eu exerço também aqui na produtora, eu consigo levar isso porque o meu relacionamento também é um pouco com o cliente. Então a informação tem que chegar clara, seja ela com o objetivo de difundir para uma massa, para uma linha editorial, para alguém ou para algo, ou como num relacionamento com o cliente, para você entender o que você quer, entender todo o processo e até para repassar também para os nossos profissionais aqui. Estou colocando muito do trabalho que eu exerço aqui, que é repassar para os nossos profissionais o que é pedido, o que a gente precisa, o que precisa ser feito. Então, assim, eu vejo a comunicação como tudo nessa vida. Uma pessoa que não sabe se comunicar, o famoso que não comunica se trumbica, né? Se eu for jogar um pouco pro lado informal da coisa. Então, vejo muita importância e relevância na comunicação, tento sempre melhorar. Aqui a gente, na RM, a gente tem vários processos também que tentam melhorar, a gente meio que enfatizar essa habilidade como
um processo inicial, não só de ser videomaker ou de fazer vídeos, produzir conteúdo audiovisual, como saber se comunicar com o cliente, porque é o início do processo que na ponta interfere diretamente. Então, comunicação, eu acho que é tudo. Porra, não tem nem como eu completar algo depois dessa aula que ele deu, dessa mentoria que ele deu sobre comunicação, e realmente é isso, é uma arte, tem que englobar, né, várias expertises, e tem o time, tem a experiência que você passou e a sua projeção de futuro para onde você quer ir, que tudo engloba dentro de uma comunicação, e às vezes tem que ser rápida, instantânea, e você faz isso com maestria. E uma das coisas que você falou foi que você, né, veio de uma bagagem em outros locais, enfim, e usou muito a comunicação em relação a isso. E queria muito que você falasse um pouco de outros trabalhos que você já teve, de experiência que você já passou, que contribuiu para você estar aqui, enfim. Tá, vou contar um pouco dos meus trabalhos. Não vou fazer isso de uma forma linear, vou contar dos que mais me chamaram a atenção, mas assim, antes de tudo eu coloco aqui, a RM tem sido meu maior aprendizado, não só em questão de comunicação, porque eu faço produção de vários conteúdos, é a comunicação como um todo, como para a vida mesmo, assim, aprendi aqui a ser proativo, aprendi a ser um pouco mais desenrolado, aprendi a resolver problemas, que é muito do que a empresa preza. Então, assim, coloco a RM como primeiro lugar, mas passei por outras empresas, por exemplo, já trabalhei com assessoria de imprensa, que foi meu trabalho antes da RM Brasil Filmes, e assim, não menos importante, tá? É mais experiências pessoais, a questão da subjetividade aqui. Então, no meu trabalho de assessoria de imprensa, eu fiz parte da assessoria de grandes jogadores, trabalhei no âmbito estadual, cuidava de alguns jogadores do estado de Minas Gerais, então jogadores do Cruzeiro, jogadores do Atlético, não sei até que ponto podemos citar, mas assim, aproveitando as carteiradas, trabalhei com o Caio Jorge, trabalhei com o Davidson, entre outros atletas do meio, e eu basicamente cuidava de muito do que se relacionava à carreira deles, só que do âmbito esportivo. Então, sempre monitorando, sempre fazendo releases e tentando colocar a imagem do atleta da melhor forma possível. Transparecer a imagem do atleta para a imprensa, porque em meio a tantos jogadores que tem, ainda que sejam grandes jogadores e conseguem sobressair no mercado da bola, a gente precisa validar isso através de números. A comunicação é isso como um todo, né? Então, tive experiências na assessoria de imprensa, inclusive um abraço para os meus chefes também, que Carol Canoa, Matheus Grangeiro, que fizeram grande parte da minha trajetória. E para quem não conhece, a C2, se não é a maior do país, é uma das maiores do É a país, maior do então, país, com toda a certeza do sem sombra mundo. de dúvida, É, você né? faz um trabalho incrível mesmo, parabéns, o pessoal de lá são feras. E trabalhei também no âmbito, já trabalhei no âmbito político, mas assim, por um curto período de tempo, e também trabalhei em editora. Então, assim, eu falei que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu acho que é a coisa que mais me cativa nessa vida, seja um livro de ficção, seja um livro. Eu já li até livro de romance, assim, coisas que eu não imaginava ler quando eu era pequeno, mas assim, eu vejo que agrega tanto no seu vocabulário, que agrega na sua questão de imaginação. Para pessoas que trabalham com conteúdo, uma produção, eu acho que aguça a sua criatividade e você consegue refinar melhor os seus trabalhos. Então, eu trabalhei numa editora, a editora da Universidade Federal de Viçosa, que no caso é uma editora muito forte no ramo de agropecuária, o ramo de agronomia, e lá eu tinha a oportunidade de até ler outros materiais também, porque eu tinha acesso às livrarias e afins. Então, assim, são experiências. Eu já rodei um pouco, né, no mundo da comunicação em diversos âmbitos, e hoje estou aqui na produção audiovisual barra gestão também, aqui na RM Brasil Filmes. E além disso, nichando um pouquinho mais, futebol é uma paixão, né? Futebol é uma paixão. Nossa Senhora. O meu pai fala, e assim, as pessoas me questionam, que as 3 primeiras palavras minhas foram gol do Alex. Eu não sei se os bastidores vão acreditar, se o Renan vai acreditar, mas gol do Alex foi supostamente a primeira coisa que eu falei. Gol foi a primeira palavra, mas assim, meu pai é um cara que é criado no futebol também, não jogou, mas assim, assiste futebol o dia inteiro, o que passou a paixão pra mim também. Então, futebol é uma coisa que me toca, futebol, trabalhar com emoção. O meu TCC na graduação foi sobre futebol, trabalhei a relação emocional do torcedor, na comunicação, claro, com a equipe. Quando o Cruzeiro passou aquela fase que passou, então eu peguei vários cruzeirenses aí, cruzeirenses famosos, outros cruzeirenses de paixão mesmo, para contar um pouco da história deles e como que
a queda do clube afetou essa relação na vida deles, então através da comunicação a gente consegue contar muitas histórias. Então sim, futebol é uma paixão para mim do âmbito pessoal, é uma paixão do âmbito profissional. Eu assisto qualquer jogo de futebol, eu trabalho em qualquer jogo de futebol. Hoje eu tenho a oportunidade de estar em grandes jogos através da RM, igual já tive também pela C2 Esportes. E se tiver uma várzea também, eu vou estar lá para assistir, vou estar lá para jogar, porque é isso, eu acho que o futebol mexe com a gente. Eu quase fui jogador, faltou pouco, faltou pouco. É, Questão do menisco, assim, entendeu? ele joga bem mesmo. Ele conta essa história pra todo mundo, que foi só o joelho, É, a peneirada tava meio assim ruim no dia, mas assim, ele joga bem mesmo. E pra contextualizar isso do futebol, a gente até deixou aqui, né, a bola da final desse ano, né, do Cruzeiro Atlético, e o Matheus, ele foi fundamental para tudo isso acontecer. A gente tem um head de esportes, que é o Daniel, e o Matheus ficou por conta de fazer toda a logística de acontecer, a produção dos bastidores, ou seja, de colocar em prática tudo que a gente tinha que coordenar tudo. E assim, quem vê de fora parece que é só lá com a câmera gravar, nossa. e é muita coisa que envolve, então eu queria muito que você falasse um pouquinho da sua experiência de uma forma geral desse dia, de toda a emoção, de enfim, de viver um momento tão gigante que há 4 anos também, 4 ou 5 anos, se não me engano, não tinha uma final com duas Finalista. torcidas. E foi emocionante, né? Independente de quem ganhou, enfim, aqui a gente aprende também, acho que para quem está assistindo, a gente aprende aqui a ter aquele assim, o resultado independente se é para A, B, C ou D, para a gente estar ali, fazer o trabalho e a emoção e a correria do dia a dia não deixa a gente torcer ali para o nosso âmbito pessoal e é uma loucura, né, de fato. É literalmente isso. A gente recebe muito a pergunta que time que a gente torce, a gente sempre responde, né? Que é profissional. A gente torce pro neutro ali, né? Porque a gente precisa ser profissional naquele momento. Então, viver aquela final, o Matheus, criança, ficou super emocionado. Eu sempre agradeço a empresa pela oportunidade, porque a federação também pela oportunidade, porque é uma coisa que a gente sonha e a gente, pelo menos eu que sou do interior, a gente sonha em estar no estádio, porque assim, a gente cresce com medo das confusões, infelizmente, algumas coisas que envolvem a arquibancada que são um pouco preocupantes, mas a gente fica com esse receio. E hoje conseguir viver isso lá dentro do campo é uma parada irreal. Tipo assim, cara, eu E não imaginava isso há 5 anos atrás. Quando eu tava pisar no na gramado. graduação, pisar no gramado, cara, pisar naquele gramado fofo, é uma parada irreal, de verdade, é irreal. Então, eu fiquei muito feliz pela oportunidade. Antes de eu depois eu volto no lado emocional, mas assim, antes eu vou contar um pouco do que foi o nosso procedimento. As pessoas reduzem um pouco do nosso trabalho aos os pequenos cortes que a gente tende a entregar, que são vários em questão de quantidade, mas não sabe todo o processo que tem por trás, né? Sim. A gente está lá, a gente frita uma semana antes, a gente faz a produção com uma semana antes ou mais. A gente estuda junto com o pessoal dos respectivos clientes, toda a produção do que vai ser, como que vai ser, onde que a gente vai entrar, envolve questão de credenciamento. Então, tem toda uma burocracia que leva a gente a estar ali dentro. E para a gente conseguir estar lá também não é à toa, a gente consegue entregar um trabalho legal e sempre inovador. E a responsabilidade que E a envolve, de responsabilidade que envolve. postura, enfim, que é uma Sim, coisa que ele mais cobra, sim. até de mim também, que às vezes eu normalizo muitas coisas, e o Matheus é o cara que puxa a rédea ali, gente, ó, vamos ter postura, vamos saber onde que a gente tá, vamos saber para onde a gente quer ir, e para onde a gente quer ir, a gente tem que ter essa postura, então ele é um dos caras que é mais referência na área, e o know-how que ele tem é gigantesco, então ele conduz isso com maestria, não é Tá não? enchendo minha bola, tô gostando de ver. Tinha que ter mais vezes, né? É, Tinha que ter um desse aqui por Tinha que semana, né? ter, toda semana eu vou fazer um tá aprovado. Enfim, que a gente tem muitos processos para lidar lá dentro, muitas coisas para se preocupar, até porque nós somos uma empresa grande, nós somos uma empresa que eu considero bastante consolidada no mercado aqui, então a gente não atende só um cliente nesse período, né? Claro, e todos isso com aprovação, tá, gente? Assim, a gente realiza uma ação para uma empresa em determinado lugar, com tais profissionais, outros profissionais estão realizando uma outra entrega, talvez um pré-jogo, talvez um procedimento diferente, idealizado por eles. Também tem equipe que de fato faz a Federação Mineira e está lá para fazer o evento como um todo. Então, são vários E processos. lembrando aqui, no dia, inclusive, a gente estava fazendo Stock Car também em Curvelo, né? Então, assim, acontece a gente estar fazendo um evento que é muito grande e ter outras gravações em outros locais. Então, às vezes, o Matheus tem que, além de cuidar disso tudo, ele tem que cuidar da agenda de 12 pessoas,
para fazer acontecer naquele momento, mas em outros locais a gente estava fazendo outras produções também, então assim, é loucura, né? É muita loucura. É feliz Quando a gente pensar. para pra pensar, a gente tá assim, Sim, realmente sim. é muito E grande. não só pensar em quantidade de gravação, quanto a relevância de gravações, porque, pô, você tá rodando a Stock Car lá em Curvelo, você tá rodando a final do evento, a maior final, né? A maior final do Brasil, diante dos seus olhos no Mineirão e outros eventos acontecendo. Então, assim, ó, é uma grande responsabilidade e um grande privilégio também de estar ali. Então, Sim. no final das contas, é um processo muito grande, mas é muito realizador também pensar que a gente chegou onde a gente chegou e a gente só está crescendo, sempre em ascensão. Então, assim, é muito prazeroso mesmo estar na RM e conseguir fazer trabalhos como esse. Tá feliz? Tô feliz. Hoje eu tô mais feliz ainda. Eu já vim todo arrumado, já passei um laque, vim diferente, entendeu? Já vim aqui pensando. Meu irmão, queria te perguntar, tudo que você falou, e sou muito grato por ter esse reconhecimento e ter essa visão ampla que você teve em relação à empresa de grandiosidade, mas isso é muito devido ao trabalho que você faz aqui dentro e querendo ou não, diretamente ou indiretamente, são 30 pessoas que estão ali sendo conduzidas, enfim, nós estamos todo mundo no mesmo barco, ele está sendo remado ali, enfim. Como lidar com essa pressão, como lidar com esse desafio de guiar ali, sei lá, 30 pessoas, que essas 30 pessoas têm famílias em casa, enfim, toda essa responsabilidade, o que que passa na sua cabeça, o que que você tem como conselho para quem está vendo e talvez quer ocupar um cargo de coordenador em uma empresa, enfim, o que que você tem para É falar? uma pergunta difícil e é a mesma que eu fiz para ele quando ele me deu essa oportunidade, como lidar. E hoje eu não saberia responder como, eu acho que a gente só faz. Vai muito do feeling, vai muito do aprendizado. Claro, tem as bases de conhecimento que a gente tem da vida, que a gente vai agregando nesse processo. Mas assim, principalmente aqui a gente tenta ser o mais amigo possível, a gente tenta ser o mais, entender um pouco do contexto da pessoa, entender a vida da pessoa e a gente faz o nosso trabalho muito em cima disso também, né? Porque não adianta toda aquela pressão também em cima de outras pessoas, desde que elas não estejam felizes, porque isso vai afetar no trabalho dela, vai afetar na entrega final do cliente. Então é todo um processo. Então conhecer a empresa, eu acho que seria uma coisa que eu sugeriria, iria fazer a sugestão disso, né? Porque conhecer a empresa, conhecer os colaboradores, estar em contato com as pessoas, eu acho que é essencial para isso, porque você tem um tato maior para resolver alguns problemas quando eles surgem. E muito, muito igual eu te falei, eu acho que vai do feeling, né? A gente vai aprendendo mesmo, tem uma receita de bolo. Mas conhecer, estar em diálogo também, a gente fala muito sobre comunicação, igual falamos no início desse episódio aqui. Saber comunicar, saber como falar, saber a hora de entrar, de sair. E são algumas coisas que eu penso por alto, assim. É uma pergunta que me pegou, admito. Mas assim, que a gente vai lidando e tal qual eu fiz essa pergunta para ele quando ele me deu essa oportunidade, eu ainda não sei responder, mas eu acho que hoje eu tento exercer da melhor forma possível. Espero que o trabalho esteja sendo bem realizado, né? Pô, se não tivesse, a gente não estaria tendo os resultados que a gente tem hoje. E assim, o que mais me pega é que a sua resposta foi muito do que eu te falei quando a gente sentou para almoçar, eu te apresentei a oportunidade, o que você naquele momento iria fazer. E aí você me perguntou, mas como é que eu faço? E o que eu respondi? Eu falei, cara, só vai que vai dar certo. Então a gente só, às vezes as coisas vão acontecendo e as oportunidades chegam para quem a gente tem um feeling ali que sabe que vai dar certo, enfim, tem uma estimativa do que pode acontecer. Ou seja, eu sempre digo que eu contrato pessoas, não barra um currículo, o que ele fez, o que, que ele está me apresentando ali, porque eu acredito muito em pessoas. E quando a pessoa tem valor, ética, honestidade, a chance de dar errado é muito pequena. Ao longo do caminho a gente vai ajeitando, porque o importante mesmo é dar o primeiro passo. E sobre isso, de dar o primeiro passo, que eu ia te perguntar sobre o seu futuro. Quem é o Matheus daqui a 10 anos? Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Quais são os seus planos para o futuro? Olha, eu fico um pouco indeciso com essa pergunta. Eu queria muito ter uma resposta clara, objetiva, falar, cara, eu admiro quem tem, inclusive. Eu quero estar em tal lugar. Mas nos últimos anos as coisas têm mudado tanto. Claro, eu tenho meus focos, tenho minhas ambições profissionais, tenho meus sonhos, mas assim, as coisas têm mudado tanto que hoje eu penso, eu falo muito com a minha família. Eu quero me capacitar dentro do que eu estou fazendo, tanto na comunicação quanto na gestão. Então, como profissional, eu quero ser um bom profissional, quero ser talvez um gestor de uma área de comunicação aqui mesmo, ou seja, onde a vida me levar
da melhor forma possível, conseguindo entregar o melhor trabalho possível. E, como eu disse, eu tenho sonhos, né? Que eu sou um cara que, não sei se é legal falar, mas que é mais largado do pessoal aqui, mas eu tenho sonho de ter uma família, eu tenho sonho de ter filhos, eu tenho vários sonhos que, assim, eu acho que o profissional anda um pouco ligado com isso. Totalmente. Então, eu quero ser um cara maneiro, eu quero ser um cara legal também. Se tudo der errado, vou ser um tio muito maneiro, vou ser um cara muito legal, vou ter 2 gatos ali, fazer uma caminhada na Pampulha, seja onde for. Enfim, não tenho um objetivo claro, mas assim, talvez o que eu diria mesmo é eu quero ser um cara estudado, quero ser um cara capacitado para fazer o que me fizerem de proposta, eu conseguir entregar o melhor material possível, seja em qualquer âmbito da comunicação, da gestão. Inclusive, já deu início a um MBA, né? Isso. Eu tive a grande oportunidade, concedido por ele, de estar fazendo um MBA agora sobre Por mim, não. liderança e Não, não. gestão. Por mim, não, porque você mereceu e você conquistou isso, então não bota na minha conta, não, porque é por você. E, enfim, estamos estudando aí juntos, né? Estamos fazendo um MBA, né, nesta área. E assim, quero muito evoluir, quero muito crescer, não quero que pare nisso, quero que levar adiante toda a questão de estudo, toda a questão de conhecimento mesmo, e tenho usado aqui como um grande aprendizado para isso. É legal, né? Quando eu estou falando tanto sobre conhecimento, que assim, muita gente tem toda a base teórica e às vezes falta um pouco da questão prática, que é o que refina a gente, né? Eu acho que eu estou fazendo um pouco do caminho, não inverso. Tenho meus conhecimentos e afins, mas assim, estou mexendo com o carro andando, né? Igual você costuma falar. Tenho aprendido bastante. Quero continuar assim. Não quero. Tá trocando a roda com o carro em movimento. É assim Exato. mesmo que acontece e por isso que a vida é tão boa de ser vivida. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui? Eu Vamos. falo uma palavra e você vê o que responde o que vier na sua cabeça. Quantos segundos eu tenho? Do quanto você quiser, mas que seja Perfeito. rápido e objetivo. Tá bom. Família, Mãe? futebol, Nossa, você me apertou. Profissional. sonho, Viajar. audiovisual, Referências? gestão de pessoas, Liderança. coordenação, Difícil. futuro, Nossa. hum, difícil também, cara. Não sei, porque resumir o futuro em uma palavra, depois de ter dado quase um monólogo aqui, fica difícil. Então, não sei. Próspero? para Talvez. finalizar, Matheus. Fera, Matheus é fera. Isso é inegável. Isso aí eu tenho que falar. Falo pra câmera, vou quebrar a quarta parede aqui, o diretor. Posso, diretor? Quebrar a quarta parede. Matheus é fera. Isso é inegável. E assim, junto com o RM, todos os profissionais aqui, inclusive agradeço a todos que fazem parte e trabalham comigo. É sempre uma oportunidade muito grande, muito boa de estar aqui com vocês. Então, um abraço para todos os amigos da RM que são fera como eu, que são fera como o Renan. E eu acho que o Matheus é fera. Isso é inegável. Para finalizar, então, já que o Matheus é tão fera e eu assino Eu sou embaixo, mesmo, eu falo mesmo. independente se o cara é do interior, da capital, de onde veio, o cara que quer entrar na área de comunicação, quer alçar voos maiores como você tem alçado, manda um recado para ele, manda um conselho para ele que Certo, tá vou assistindo. mandar um conselho. Bom, eu acho que você consegue crescer se você estiver perto das pessoas certas. Eu demorei a entender isso e hoje eu estou perto de uma pessoa certa. No caso, eu não estou nem a 1 metro dele, que é uma pessoa que aguça você a ser uma pessoa melhor em questão de estética, em questão de conhecimento, em questão de estudo. Não só ele, como todas as pessoas que me cercam aqui na RM, é uma cultura muito forte aqui. Então, o meu recado é você estudar e se cercar de pessoas melhores. Eu falo isso para minha família, principalmente meu irmão, que é mais novo hoje, está entrando no mercado, está entrando na vida agora, que sempre tentar se capacitar, sempre tentar melhorar, e as pessoas que estão no seu ambiente, com certeza elas influenciam para que você seja uma pessoa melhor, cada dia melhor, né? Então, procurar as pessoas certas. O certo é muito relativo, né? O certo assim, é complicado falar o que é certo, o que é errado, mas assim, pense em pessoas que querem crescer, que querem evoluir, seja no âmbito independente da área que for. Eu acho que estar com as pessoas certas e querer melhorar sempre é o ideal. Então,
para sair do interior para a capital, se a pessoa quiser fazer o trabalho inverso, independente disso, para crescer, independente do lugar. Hoje sou eu que te pergunto, tá aprovado? Tá aprovado. Então, Eu gostei. Eu vou voltar aqui semana que vem, mês que vem, quero falar mais. Tamo Qual a junto. próxima pauta antes de acabar? Próxima pauta? Para o próximo episódio, aí, pode anotar. Eu vou deixar no seu, Tá bom. na sua conta essa. Nossa, aí você me Pode escolher, próxima Tá pauta. bom, na próxima nós vamos botar umas 4 pessoas aqui e vamos fazer um bate-bola com o geral. Fechou então. Fechou. Aí, já fizemos mais um programa. É isso que eu tô falando. O cara pensa 10 passos na frente. Já temos outro programa aí que vai vir com tudo. Então, Matheus, tamo junto. Obrigado Tamo junto. por ter aceitado Sempre o um convite prazer. e ser um cara referência. Eu tenho você como um cara que é inspirador. Você muda o ambiente onde você chega. Fico feliz. Parabéns por ser luz. Realizado. Tamo junto. Então, valeu. Tamo junto.